Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Lembro que essa gravação é feita no Instagram e depois vai para o YouTube. E hoje nós teremos mais uma edição do nosso quadro Conectando Paixões, em que a gente traz um torcedor de outro clube brasileiro, troca uma ideia sobre os dois clubes, fala de opiniões de um sobre o outro. Já teve aqui Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Remo, Ceará e hoje convidado pela primeira vez do time carioca, o Vasco, né? Grande Léo Sul, pode se apresentar aí para a galera. Fala, galera. Meu nome é Leonardo Sul, moro aqui no Rio de Janeiro. Tenho 25 anos, sou torcedor do Vasco da Gama, sócio do clube, sou vascaíno desde que eu nasci. Agradeço o convite mais uma vez. Cara, então, meu pai vascaíno doente, ele acabou me passando essa paixão, né? Eu diria que, enfim, eu sempre falo isso, eu já nasci Vasco, nunca tive por que torcer para outro time, eu sou descendente de português, no lado paterno. Então, eu sou vascaíno desde que eu nasci, né? Me tornei fanático aí, tem uns 15 anos aí, eu sou mais fanático desde que eu tinha 10 anos de idade, que eu acompanho melhor o Vasco. Não sou o Vasco, mas com o futebol como um todo, né? Futebol, no geral, gosto de futebol pra caramba. E, enfim, não sou um conhecedor tão a fundo assim da história do esporte, mas é um time que eu acabo acompanhando também, né? Eu gosto de futebol nordestino, né? Apesar do lado paterno, minha família ser de origem portuguesa, meu lado materno é de origem nordestina, então o futebol nordestino eu gosto de acompanhar também, bastante. Então eu gosto bastante de, enfim, falar de futebol como um todo e fico feliz de estar aqui. Explica pra gente uma historinha curtinha, né, de como foi seu início de paixão pelo Gigante da Colina. Quantos anos você tinha, se lembra do primeiro jogo? Fala mais ou menos como foi esse início aí dessa história. Cara, até 2004, assim, eu não ligava muito para futebol, né? Eu comecei a ligar mais mesmo ali na reta, quando eu comecei a sentir interesse por futebol, no momento bem ruim do Vasco, né? Eu lembro que a gente estava lutando contra o rebaixamento, e aí nas últimas duas rodadas o Vasco estava ameaçadíssimo pelo rebaixamento de 2004, ia pegar o líder e o vice-líder, né? Ia pegar o Atlético Paranaense e o Santos. Eu não entendia nada de futebol, mas eu lembro de meu pai ajoelhado, rezando, pedindo pelo amor de Deus, né, na sala, e eu fiquei assim, cara, que é isso? Por que, né? Por que meu pai tá assim, cara? Não entendi o que era rebaixamento, não entendia o que era... Enfim, não entendia a dinâmica do futebol. E aí eu lembro que o Vasco acabou ganhando de 1-0, o gol do Henrique, cruzamento do Petkovic, meu pai gritando, emocionado. Aquilo me chamou a atenção. E aí, a partir de 2005, eu comecei a ter interesse por futebol. Eu acabei vendo com algo tão doido como o futebol era capaz de mexer com a emoção das pessoas, acabei me interessando. E acabei me interessando por um time muito ruim do Vasco, né? Muito ruim. O primeiro jogo mesmo que eu assisti o Vasco pelo Fluminense, do Carioca de 2005, né? Taça Rio. Um jogo maluco, foi 9-8 nos pênaltis. E aí, dali em diante, eu falei, não, agora eu não vou perder mais um jogo. E tô até hoje nessa paixão maluca aí pelo Vasco. Agora eu gosto de perguntar, assim, sempre no início eu faço a pergunta, que é a curiosidade que a gente tem daqui, né, do Recife, como o torcedor do Vasco enxerga o esporte. Assim, não vou falar atualmente que a situação está ruim, mas assim, historicamente, pelo que você acompanha de futebol, que visão você tem sobre o esporte? Cara, então, o esporte para mim é um grande time, assim, dentro do universo dos times que recebem menos atenção da mídia, dentro do universo dos times que estão numa espécie de periferia do futebol brasileiro, né? Fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Sem dúvida alguma, o esporte onde tem mais conquistas, mais êxitos, né? Maior presença na Série A. Junto ali do Bahia, talvez, sejam os dois grandes representantes do futebol nordestino, né? Principalmente, historicamente, né? Acredito que sejam justamente os dois que mais jogaram a Série A, se eu não me engano. E é o que tem os maiores êxitos, né? O único time nordestino campeão nacional, né? Nesse século, na Copa do Brasil. Enfim, campeão brasileiro também, legítimo campeão brasileiro de 87, claro. Perguntar para o Vascaíno, isso é bom. Quem é o campeão de 87? A gente não contesta não, 87 é do esporte, não tem a menor dúvida, né? Então o esporte, por estar numa região principalmente que historicamente fica de lado do futebol brasileiro, que recebe menos investimentos,
os êxitos do esporte, toda essa representatividade que ele tem acaba se tornando ainda maior, né? Então é um clube que, apesar de, enfim, não ter uma relação próxima, no clube pelo contrário, não são torcidas também que se dão bem. Em Recife, a torcida do Vasco tem uma relação melhor com a de Santa Cruz, né? Normal. Mas o Sport é um clube que, obviamente, eu respeito e sei que é fundamental para a sua comunidade, para o seu povo ali, principalmente para o Nordeste, principalmente para o Pernambuco. É um clube de grande representatividade e um clube que eu fico triste de estar vendo com problemas administrativos, né, uma crise dessas, porque é um clube que representa o futebol, né? É ruim para o futebol brasileiro ter poucos times do Nordeste na Série A. E, enfim, eu torço sempre para que esse tipo de situação passe, né? Vou dizer agora a minha visão sobre o Vasco. Beleza. Eu comecei a acompanhar futebol em 98. 98 foi um grande ano para o Vasco, campeão da Libertadores. Mas eu comecei a acompanhar, eu peguei mais o Brasileirão, né? Então, eu não cheguei a ver o Vasco campeão da Libertadores, mas eu sempre ouvia aquilo ali. O Vasco era o atual campeão brasileiro, que tinha ganho em 97, e tinha acabado de ganhar a Libertadores em 98. Então, ele era muito falado no Brasileirão, como grande. E eu tenho sempre essa imagem, né? De um Vasco grande. E eu pude ver em campo um grande Vasco, logo no meu início, que eu acompanhei em 2000, né? Que o Vasco foi campeão brasileiro em 2000. E eu até vou falar sobre os jogadores desse time, que foi um time que marcou muito. Então eu tenho essa visão de um Vasco vencedor ali, do fim dos anos 90 até 2000 ali, que ganhou o Brasileiro em 97 e 2000, né? Libertadores de 98. Então concentrou muitas conquistas naquele período. E a minha visão é sempre de um time grande. Como eu comecei a acompanhar em 98, nessa época, o Flamengo estava até mal das pernas. Então a minha visão era assim, de o principal time do Rio. E naquele período, de fato, era, até porque o Fluminense estava naquele período de Série B, Série C, e o Botafogo também cambaleava no meio da tabela. O melhor time do Carioca, no período que eu comecei a acompanhar, era o Vasco. Indiscutível, indiscutível. Era o grande time do Rio. Então, eu sempre tive um respeito muito grande e tenho essa visão do Vasco como um time que, se não fossem algumas questões administrativas aí nos últimos anos, poderia estar brigando por mais conquistas grandes. Espero que você tenha gostado aí. Claro, você escolheu começar a acompanhar futebol numa época boa aí, que acabei não tendo essa oportunidade, era muito novo nessa época, né? Eu até lembro, mais ou menos ali, mas não tinha aquele entendimento, né? Eu tinha 3 anos quando acho que foi na Libertadores, né? Então, mas é claro que, mas graças a Deus existe o YouTube, então toda uma geração de vascaínos aí consegue ver conquistas do passado, né? E se orgulhar delas, né? Mesmo não tendo vivido aquela atmosfera daquele período. Eu gosto de perguntar também 3 jogadores que vêm à cabeça do torcedor do outro time quando ele pensa no esporte. Como tem muita gente que jogou no esporte, depois foi pro Vasco, você até combinou comigo, né? Que quer falar 3 que jogaram nos 2 e 3 que jogaram só no esporte, né? Pois é. Pode meter bronca. Pois é, cara. É engraçado isso, porque eu sempre falo o quanto o esporte acabou contribuindo para a história do Vasco, né? Não sei outro clube que tenha contribuído tanto, né? Talvez o Madureira. O Madureira também contribuiu bastante com muitos jogadores do Expresso da Vitória, ali nos anos 30 e 40. Mas o esporte é incrível, porque é um time que está lá do outro lado, tá lá no Nordeste, né? O Madureira dá para entender. Jogar contra o Vasco era mais fácil pescar. Mas o esporte lá no Nordeste, como é que... Engraçado, como tantos ídolos vieram de um time só, né? Do Brasil. E, pô, eu diria que 3 dos 10 maiores jogadores do Vasco, né? 3 dos 10 melhores, ou 4 dos 20 melhores, se eu pudesse estender mais. Mas da história do Vasco, vieram do esporte. Foram revelados lá, vieram diretamente do esporte, né? Que são eles, óbvio, não tem como não falar, principalmente falando de esporte e Vasco. Não tem como não falar da Ademir Menezes, né, artilheiro da Copa de 50, muito injustiçado, um jogador que com certeza seria muito falado se uma bola não entrasse em 1950. Por causa de uma bola, ele é completamente esquecido pela mídia brasileira, mas que foi um grande jogador, ajudou o Brasil a conquistar a Copa América de 49. Tem uma estátua de Ademir na ilha. É mesmo? Eu não sabia disso não. Que legal.
Quando eu for aí, então, vou tirar uma foto nessa estátua aí, se Deus quiser. Não sabia disso não, bem bacana. E falando também de seleção brasileira, Vasco Sport, é óbvio que eu vou falar, não tem como não falar, né? Jogador que também veio do esporte e foi importante, né? Participou de uma série de conquistas no Vasco, alguns cariocas que a gente conquistou, participou do Super Campeonato, participou da conquista da Teresa Herrera e do torneio de Paris, que o Vasco conquistou, ganhando do Real Madrid, que é do maior Real Madrid da história, talvez o maior time da história do futebol. Ele estava lá, ele ajudou também, né? Vai, alternação, marcaram o jogo de uma vitória do Vasco por 4-3 sobre o Real Madrid de Puskás, de Stefano, Copa. Enfim, ganhou 5 Champions seguidas somente, né? Exato, e perdeu para o Vasco num torneio, um jogo que é muito lembrado pelo Vascaíno, né? E o Vavá fez parte disso, né? E o outro que, pô, é o meu maior ídolo no futebol, é o meu maior ídolo de todos, assim, para mim é o maior jogador que enfim, que eu tenho uma idolatria absurda, é o Juninho, pernambucano, Antônio Ribeiro Reis Júnior, né? Nosso querido Juninho. E ele começou no esporte, veio para cá em 95 e, graças a Deus, ele fez pelo Vasco, conquistou 2 brasileiros, né? Sul Libertadores de São Paulo, Carioca, depois voltou em 2011 e, graças a Deus, eu pude vê-lo jogar, pô, uma das maiores felicidades quando ele voltou em 2011, né? Eu não tinha acompanhado ele na primeira passagem no Vasco. Tem como falar desses 3, né? Se eu fosse me estender, eu poderia falar ainda do Almir Pernambuquinho também, que também veio do esporte direto pro Vasco também. Cara, é impressionante a quantidade de jogadores que Leonardo, na verdade, foi contratado como o principal, né? E Juninho foi como acessório. E no fim das contas, Sim. Leonardo voltou pro esporte e Juninho fez uma carreira brilhante lá no Vasco. Né? Pois é, Leonardo era artilheiro do esporte, né? E o Juninho era mais novo que ele, era mais garoto, assim, mais jovem. Isso. E ele tem isso, né? O Leonardo, se eu não me engano, ele não se adapta bem ao Vasco, porque ele tinha uma namorada, né? E ele não conseguiu trazer a namorada para o Rio e ele quis voltar. Tem uma história dessa. E aí ele estava infeliz no Vasco. E aí acabou querendo voltar para Recife, né? Doideira isso. Não sei exatamente se ele saiu do Vasco e voltou direto para o esporte. Foi isso mesmo? Ele voltou para o esporte, depois ele chegou a passar por Palmeiras e Corinthians e voltou para o esporte de novo. Mesmo? Aí depois ele passou uns 3 ou 4 anos e foi para o Cruzeiro. Ah, doideira isso. Leonardo tem umas 3 idas e vindas aí nessa história. Tinha essa história que ele não se adaptou ao Rio de Janeiro, que ele ficou muito infeliz aqui no Rio. Engraçado isso, não sei. E acabou voltando, né? Mas, enfim, o Juninho é o Juninho, cara. O Juninho marcou um dos gols mais importantes da história do Vasco, que a gente lembra muito. Tá? Tem até música, o time do Rio, né? Que tinha sido tricampeão. Um gol que tem música. Sim, claro. Cara, para muita gente, é o gol mais importante da história do Vasco, porque era o River Plate tricampeão argentino, buscando um inédito tetra, que não veio, mas, enfim, era tricampeão argentino, era atual campeão da Supercopa Libertadores, tinha vencido a Libertadores 2 anos antes. Então, era um timaço do River e ele acabou marcando aquele gol. Engraçado né? Que foi a semifinal, mas assim, era um grande desafio, porque na final enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que é do Equador, seria um desafio menor, né? Sim, com certeza. Era o Cerro Porteño ou o Barcelona de Guayaquil na outra semifinal. Então, quando o Vasco chega contra o River, para todo mundo era o jogo do título, né? Cara, é engraçado que na final o Vasco mete 2-0 no Barcelona e todo mundo gritando campeão no primeiro jogo ainda. Com 2-0, o jogo, se os caras metem um gol, já é pro Equador nervoso, mas, enfim, pro Vascaíno a gente já entrou campeão na final, porque foi um foguetório absurdo. Enfim, já tinha faixa de campeão antes de começar o primeiro jogo. Então o Juninho meio que marca o gol do título pra gente, um dos gols. E ainda por cima no Mundial, depois contra o Real Madrid, ele marca o gol também do Vasco, né? Por um azar do destino, a gente acabou perdendo aquele Mundial. Então ele quase que marcou os 2 gols mais importantes da história do clube, para muita gente, né? Então ele é fundamental também. O Juninho é um cara super identificado, né? Eu sei que o torcedor do esporte não gosta muito dele, por ele não ter voltado para o esporte. Então, talvez para vocês ele não seja um cara assim que vocês tenham tanto não enxerguem essa questão de caráter, uma questão de pureza nele. Mas a gente enxerga muito porque quando ele volta para cá assinando um contrato de salário mínimo e por produtividade, né?
Ou seja, ele só ganhava pelo que ele jogava. Ele tinha propostas de ganhar um salário muito alto, primeiro nos Estados Unidos. Ele tinha um salário muito alto no Oriente Médio, e ele acaba abrindo mão desse salário muito alto e vem para cá ganhar por produtividade. Né? Não tinha por que ele ganhar por produtividade aqui, um salário bem mais baixo também. E acabou que ele veio. E, pô, isso é fantástico, né? Aí ele sai vai para os Estados Unidos e depois volta para pegar um Vasco que estava lutando contra o rebaixamento, que para mim era o pior Vasco da história, o Vasco de 2013. E ele consegue levar o time de produtividade. O Vasco começa a ganhar vários jogos, se levantar, mas ele se machuca, o Vasco acaba rebaixado, porque ele não joga os últimos jogos, infelizmente, né? Mas é um cara que, pô, sensacional, assim, sensacional. Meu ídolo máximo no futebol é o Juninho. Agora fala mais três, né? Você disse que tinha mais três para falar. Tô vendo aí a galera comentando aí, virei blogueirinho. Tô virando, né? Obrigado aí. Três jogadores. Cara, os três que eu tinha pensado assim, que três jogadores que quando falam em esporte, vem a cara deles, assim, na hora, assim. Dois principalmente. Eu não sei porquê, mas é porque eu acho que eu colei tantas vezes a figurinha dele no álbum do Brasileirão, que eu sei que eu lembro é o Dutra, lateral esquerda. Dutra. Eu lembro que eu era moleque, eu pegava a figurinha dele e falava, não, esse cara deve ter 60 anos, não é possível. Ele tinha 30 e poucos anos no esporte, uma parede de 60. Dutra era assim. Corria muito. Dutra era que nem vinho. A cada ano ele ficava mais novo, pô. Ele parecia Benjamin Button. O apelido dele era Benjamin Dutra, porque cada ano ele corria mais. Eu não sabia disso não. Mas é que eu mesmo ia falar isso, que ele parecia o Benjamin Button, que é um maluco tem foto dele mais novo assim, ele parecia até mais velho mesmo. Engraçado isso. E corria pra caramba, lateral esquerda, né? Eu lembro dele marcando o Wagner Diniz em São Januário. Nosso lateral direito, ele marcando o Thiago Maciel no jogo aí que eu vou falar depois. O Dutra, lembro muito, sempre que falo em esporte, lembro do Dutra. E os outros dois acho que são mais óbvios, talvez até você mesmo falaria, se tivesse que falar dois jogadores que você viu. Magrão e Carlinhos Bala. Magrão e Carlinhos Bala? Não, o Magrão tá certo, não, o outro é o Durval. O Magrão e o Durval. Penso muito nos dois também. O Carlos Bala nem tanto que eu vi ele jogar também nos outros de Pernambuco, né? Mas o Durval, eu penso mais no Durval mesmo. Até porque o Durval participou de um lance emblemático envolvendo o Vasco Esporte, que eu vou falar depois também, né? Até o Magrão também. Pois é. Então, mais uma coisa histórica que liga Esporte e Vasco, né? Mais um momento aí conectando os dois times, é engraçado. E, pô, não tem como. Acho que o Magrão, não sei se o Magrão é o maior ídolo da história do esporte. Acredito que seja entre os três maiores. Tem a disputa de Magrão e Leonardo, assim, entre os torcedores. Leonardo? Sim. Que foi do Vasco? Sim. Sério mesmo? Sério. Rapaz, sabia não. Ele fez 136 gols pelo esporte e ganhou 9 títulos. Caramba, não sabia que ele ia chegar a esse patamar, não. Sabia que tinha sido importante aí, mano. Não sabia que tinha sido o maior ídolo da história do esporte. Foram 136 gols, 134 oficiais e 9 títulos. E cada ano, assim, todo cara que eu trago, de vez em quando eu trago jogadores aqui e pergunto, né, quem foi o melhor que jogou com você. Quase todos que jogaram com ele falam, não, Leonardo, porque ele reunia inteligência e habilidade, que era raro e tal. Ele elogiava muito ele. Vou dizer os três aqui do Vasco. Que são do mesmo time, são daquele Vasco de 2000, que foi um dos melhores times que eu vi jogar. Assim, eu lembro de cabeça de grandes times, do Corinthians de 98, Vasco de 2000 e Cruzeiro de 2003. Talvez sejam os três melhores que eu vi jogar. Esses três times eram muito bons. Ia ser bom se fossem na mesma geração, né? Essa disputa é grande. Acabaram cada um jogando num ano diferente, deu para cada um conquistar seu título, né? Mas aí, na minha opinião, os três caras que marcaram para mim esse Vasco. Primeiro, o próprio Juninho Pernambucano, que quando eu comecei a acompanhar futebol, já em 98, ele já era do Vasco. Então eu vim saber depois que ele tinha saído do esporte, revelado no esporte. A minha associação imediata com o Juninho Pernambucano era com o Vasco. Depois que eu vim saber que ele saiu do esporte, porque quando ele saiu do esporte ainda não acompanhava, tinha 5 anos, 4 anos, né? Comecei a acompanhar, ele já era do Vasco. Então, o primeiro que eu lembro, fez um golaço na final contra o São Caetano. Era um cara que falava em Vasco, vinha Juninho Pernambucano na cabeça.
E muita gente fala Juninho Carioca aqui, porque tem aquela... Porque ele tinha prometido encerrar a carreira do Sport. Quando ele voltou lá acho que foi do Oriente Médio, né, que ele estava jogando, que foi pro Vasco, foi pro Vasco com o salário mínimo, né? O pessoal esperava que naquele momento ele viesse pro Sport. Mas aí ele não veio, aí disseram, não, eu acho que ele vai ficar 6 meses lá e 6 meses cá. Mas aí ele continuou no Vasco no ano seguinte, e aí começou uma enxurrada, né, de críticas contra ele, mas é aquele negócio. Para mim, esse episódio interfere em termos de idolatria, mas o respeito pelo que ele fez fica porque ele jogou muito aqui, com 19 anos, ele foi campeão pernambucano e do Nordeste como titular absoluto do time e fez um ótimo brasileiro, que foi justamente por isso que o Vasco contratou. Então, assim, o respeito e por tudo que ele fez fica, mas em termos de idolatria, essa não volta dele para o esporte fez ele perder algumas posições, mas o respeito fica, né? O segundo que eu vou falar, não tem como não falar, até pelo episódio do milésimo gol ter sido em cima do Sport, mas foi mais por 2000 mesmo, né? Que ele foi o cara daquele Vasco de 2000, artilheiro do brasileiro, né? O cara que... Artilheiro do mundo. Sim, naquele ano. O cara que não foi para a Copa de 98 por uma lesão, e todo mundo queria que fosse em 2002, não foi. Até hoje, Filipão deve agradecer, porque se ele não fosse penta ali, ia todo mundo cair em cima dele. Como é que não levou Romário, né? O ataque reserva é Edilson e Luizão, não dá, né? Na frente de Romário, esses dois não... Tudo bem, Rivaldo e Ronaldo estavam voando, mas Edilson e Luizão na frente de Romário não dava, né? E o terceiro, normalmente eu escolho um goleiro, e vai ser o goleiro desse embaixo de 2000, que é Elton. Foi para a seleção, agarrou muito, passou alguns anos, não foi só 2000, passou alguns anos jogando bem no Vasco. Depois foi no Porto, também virou ídolo no Porto. Grande goleiro, nível seleção, e era aquele goleiro que não era espalhafatoso, né? Ele fazia defesa difícil e era seguro, né? Ele não era aquele cara plástico, era um cara seguro. Eu gostava muito de Elton por isso. Eu vou aproveitar agora para ler alguns comentários, tem muitos comentários aqui. Daniel Lima. Acho que eu já nem de opiniões aí. Não, vários comentários, né, aqui sobre Serginho Nascimento, a gente já Ventura no esporte. Espero que sim. Para mim é um bom nome para essa situação. Teca Cardoso dando boa noite. Vitor Vasco falou de Ademir Menezes. Acho que você tinha falado antes, ele não pegou. Ele falou também. Léo falou de Ademir. Foi o primeiro que ele falou aí. Lucas Arantes, né, disse que você é o blogueirinho. Bruno Gregório lembrou de Dutra, dizendo que era o motorzinho da ilha. Era. Bicho, quanto mais velho, mais ele corria. Muito interessante essa característica de Dutra. Rei da Ilha é um torcedor símbolo. Ele vai para o jogo do esporte com a manta, com a coroa. Tá aqui dando boa noite. Um abraço, Rei da Ilha. Bruno Gregório lembrou do Duval também, né? Grande xerife. Diz que Juninho é craque. E Rei da Ilha falou Juninho traidor. Aqui ele divide opiniões, né? Por causa desse episódio no imagino. E história do Leão, tá lembrando que hoje faz 26 anos de um golaço de Juninho contra o Criciúma pelo brasileiro. Aquele brasileiro de 94, foi o primeiro brasileiro dele. Já batia bem falta ali, viu? Já batia bem falta, chutava bem de longe. Já tinha. Esse foi de fora da área, o chute fora da área com bola rolando. Tá. Mas ele já chutava de longe, batia falta. Já era o protótipo, né, do Juninho que viria a estourar depois no Vasco, né? E Salvino Lucas está falando que Diego Souza também tem ligação, né? Diego Souza virou um ídolo aqui, apesar de só ter ganho um pernambucano, mas ele virou um grande ídolo porque ele era o cara que ia lá na imprensa nacional e levantava a bandeira do esporte. Falava que 87 era do esporte. Quando ele foi para a seleção, convocado pelo esporte, o quarteto de atacantes convocados, se eu não me engano, foi Neymar, Firmino, Douglas Costa e ele. Aí os times eram Barcelona, de Neymar, Liverpool de Firmino, Juventus de Douglas Costa e Sport de Diego Souza. Aí meio que ironizaram, ele falou 4 potências. E ele não falou rindo, não. Ele falou sustentando, sabe? Era um cara que defendia mesmo a bandeira do esporte. Tem identificação muito grande aqui. E muita gente queria ele no começo do ano. Ele foi meio desacreditado pro Grêmio e tá fazendo gol lá, né? Tá. O Diego Souza tem isso, né? Se pagar em dia, se der moral para ele fica em forma, claro. O Botafogo não estava rendendo muito, né? Eu não sei nesse esporte se ele ia render igual, né? Ele estava bem desanimado no Botafogo. O pessoal dizendo que não estava treinando na moral, né? Eu não sei. Mas o Diego Souza também
é bem quisto aqui também, a torcida do Vasco gosta dele, né? Ele foi o principal jogador do Vasco na conquista da Copa do Brasil em 2011. Daquele time, para mim, ele era o principal jogador. Dedé também era fundamental, mas ele é que fazia diferença, né? As outras torcidas lembram muito só daquele gol que ele perdeu contra o Cássio, mas se não fosse ele, muito provavelmente eu acho que não estaria nem naquele jogo. Não teria chegado Semana passada teve um pênalti dele contra a Cássio e ele bateu para fora. Perdeu. Pois é. Pois é. Ano passado ele meteu um gol pelo Botafogo no Cássio. Primeira vez que ele meteu um gol no Cássio foi ano passado do Botafogo, mas esse ano já perdeu o pênalti. Mas faz parte, né? Tá tranquilo. Vamos falar, Só dele é positivo. vamos falar um pouco, que a gente se estendeu bastante, porque tinha muito para falar sobre jogador de Sport e Vasco, até passou um pouco do que eu planejei. Mas assim, vamos falar só um pouquinho sobre o momento político do Vasco nos últimos anos. Teve um período muito longo de Eurico Miranda como diretor, depois como presidente. Até antes de ele ser presidente, ele já era o cara que mandava, né? Então, assim, tem uma identificação muito grande da figura de Eurico com o comando do Vasco. E nos últimos anos entrou também Dinamite, teve uma polêmica aí de resultado de eleição em algumas ocasiões. Fala um pouco sobre a política do Vasco nos últimos anos. Cara, infelizmente a torcida do Vasco acompanha quase tanto, tem que acompanhar quase tanto noticiário de justiça quanto noticiário esportivo, né? Porque o Vasco está sempre envolvido com. Quando não é penhora de ex-jogador, é processo na justiça por causa de política, né? Infelizmente. E esse ano não está sendo diferente, né? O Vasco teve eleições problemáticas, teve eleição cancelada em 2006, que foi refeita em 2008, aí entrou o Dinamite nessa época no lugar do Eurico. Aí depois teve a eleição polêmica em 2014, com suspeita de fraude, aí voltou o Eurico. A Eurico 2017 acabou deixando um sucessor lá, que teve uma espécie de golpe na eleição, né? Que a eleição do Vasco é uma bizarrice, é uma coisa inacreditável. Tem história, Né? tem história que os defuntos votavam, é verdade? Não é que votavam, é porque o Vasco tem algumas categorias de sócio que o cara é sócio pro resto da vida e não tem não tinha muito controle. Então o cara às vezes morria, ninguém sabia que tinha morrido e continuava lá. E enfim, e aí a galera acusa isso de que isso facilitava golpes, né? Mas isso já isso é caso de polícia, de justiça, todo ano eleitoral. E esse ano é ano eleitoral no Vasco, né? E tem esse problema que ano eleitoral no Vasco é sempre um caos. É sempre tem notícias aí que, enfim, que acabam tumultuando, acabam atrapalhando mesmo o ambiente dos jogadores, né? E a gente fica sempre apreensivo, que o Vasco já se ferrou muitas vezes em campo por conta de questões políticas do clube. Né? Agora a gente está tendo uma polêmica muito grande porque o Vasco é um clube que tem eleição indireta. Né? A gente não escolhe o presidente, a gente escolhe em quem vai votar para o presidente. Mais ou menos isso, como era no Brasil da democratização, né? Há muitos anos atrás. Enfim. E a gente está tentando para mudar isso, né? Os sócios estão tentando mudar isso, mas tá tendo um problema aí que a gestão atual tá conseguindo atrapalhar os nossos planos e de repente a gente não vai conseguir ter uma eleição direta, que é o que a gente tanto almeja, né? A gente está na campanha de direta já, né? Assim como já houve no Brasil também, mas não estamos muito otimistas no momento, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Não sei, a política do esporte é assim, né? Tem poucos clubes no Brasil que eu vejo falarem tanto de política, né? O Vasco, o Cruzeiro, acho que são dois clubes que mais se falam nisso. Não sei o esporte exatamente se tem questões parecidas. O esporte tem dois grupos que tá sempre um urubuzando o outro. A oposição fazendo, enfim, uma oposição meio problemática, né? E uma situação que também não se dá muito bem com ela, com a oposição. Imagina como é que deve ser. Acho que a maioria dos clubes do Brasil devem ter uma situação semelhante, né? Infelizmente. Fala sobre como você viu em 2008, foi justamente quando o Dinamite assumiu. Foi aquele primeiro rebaixamento muito traumático para a história do Vasco. Tem uma imagem marcante do torcedor que ameaçou se suicidar, jogando lá de cima, né? Da coberta, né? De São Januário. Aqui, né? Como foi para vocês? 2008 você já estava acompanhando, já fazia um tempo e tal. Ver o maior ídolo da história do clube na presidência, substituindo um cara que estava muitos anos lá, que muita gente já queria que ele saísse, e ter esse resultado assim tão
surpreendentemente negativo. Foi terrível, né? Porque além de ser o maior da história do clube, nós tínhamos dois nossos maiores ídolos em campo também, o Pedrinho e o Edmundo. Faziam parte daquele elenco. Três, o Edivan também está naquele elenco, três jogadores muito identificados que estavam no elenco que acabou caindo, né? Então, óbvio, foi um baque terrível, o Vasco nunca tinha caído, mas diante de tudo que se desenhou, não foi tão surpreendente assim, porque quando o Dinamite entra, né? O Vasco tinha assinado patrocínio. O Vasco fica de 2000 até 2008, de 2001 até 2008 sem nenhum patrocínio fixo na camisa. Só chegou a ter alguns patrocínios esporádicos, né, do BMG, na época que o Romário estava para fazer gol 1000. Mas, enfim, acabou ficando 7 anos sem patrocinador. Quando o Eurico está para sair da presidência, ele assina 2 contratos muito longos, por valores ínfimos, e adianta todos esses valores, né? Na manga e no peito, na MRV e Habibs. E aí ele adianta esses patrocinadores e o dinheiro some. Adianta, enfim, adianta diversos valores, adianta camisas da Reebok, que era o patrocinador do Vasco. Ele adianta tudo, adianta a cota de TV. Então o Dinamite assume o Vasco sem nenhum dinheiro a receber. Isso aconteceu exatamente igual no Sport, de 2018 para 2019. A gestão passada, que hoje é a oposição, adiantou cota de TV, adiantou patrocínio, e o presidente atual pegou tudo em frangalhos. Pois é, a bomba estoura na outra gestão, né? Terrível. E o curioso é que o Vasco ficou 7 anos sem patrocinador. O Eurico assinou 2 contratos assim que ia pouco antes de sair. Então é uma coincidência meio estranha, né? Assim, e adiantou tudo, cara, bizarro. E aí a gestão que assume queria colocar patrocinadores, mas não podia, porque a multa de rescisão era maior do que o próprio dinheiro que o Vasco tinha recebido. Então não tinha como botar patrocinador, não tinha de onde arrumar dinheiro atrás do salário, né? E para completar, o Eurico Miranda, faltando um mês para sair, ele vendeu o Felipe Coutinho por um valor irrisório, ridículo, né? Absolutamente. Isso é meme, ridículo, isso é meme até hoje, né? Pô, como é que vende um cara que viria a ser um destaque da seleção brasileira, jogar pelos principais times do mundo por um valor tão baixo, né? Sim, e ele era titular na seleção brasileira de base, era ele e o Neymar já eram tidos como os futuros titulares da seleção brasileira, eles já tinham muito destaque. O Felipe Coutinho já tinha sido sondado por Real Madrid, por valores mais altos, ele acabou vendendo o Felipe Coutinho por um valor ridículo, muito menor do que já havia sido oferecido antes, né? E, enfim, e aí quando o Dinamite assume, não tinha nada, não tinha o que fazer, basicamente, né? Era tentar... mas ele também fez muita cagada, foi um presente muito ruim, teve decisões muito ruins, e isso acabou afetando o Vasco, né? Acabou sendo rebaixado no ano de eleição conturbado. E a gente teme muito, porque esse ano é ano de eleição e o Campeonato Brasileiro acaba em março. Então, a eleição vai ser no meio do campeonato, como foi também em 2008, né? Normalmente a eleição do Vasco é quando o campeonato está acabando. Esse ano não. Então a gente está muito preocupado, porque tudo pode acontecer, né? O cenário está muito louco, vai ser a primeira eleição do Vasco desde 1986 sem o Eurico Miranda. Então, o Eurico, em 1986, ele foi a primeira vez que ele se candidatou a presidente. Desde então, todos os anos ele está envolvido de alguma forma, esse ano não. Então, a gente não sabe como vai ser o cenário do clube. E o Sport tem esse mesmo problema esse ano. Normalmente a eleição é em dezembro, esse ano vai ser também. E já é assim, 1 semana ou 2 depois do brasileiro. Então, você já sabe, principalmente no caso do Sport, que infelizmente nos últimos anos tem trocado de divisão, já sabe se você vai ter um planejamento para a Série A ou para a Série B, né? E como esse ano vai ser em dezembro, vai ser no meio do brasileiro, o brasileiro termina em fevereiro, né? Vai ter esse problema também. E só para a gente fechar esse assunto, o quanto você acha que essa turbulência política influenciou dentro de campo? Porque desde 2008, o único ano que a gente pode dizer que foi bom mesmo do Vasco foi 2012, né? Que teve um time competitivo com o Diego Souza, que até Tite falou que quem passasse ali na Libertadores ia ser campeão e tal. Era um time forte pra caramba, com a volta de Juninho. E desde lá, a gente não viu mais aquele Vasco forte, brigando lá em cima da tabela, né? Cara, desde 2008 a gente flerta com a segunda divisão quase todos os anos. Só tiveram 3 anos que a gente não estava na segunda divisão, ou sendo rebaixado, ou lutando para não cair. Só 2011, 12 e 2017 também, que a gente classificou para a Libertadores em 2017.
tirando esses 3 anos, em todos a gente estava ou tentando fugir da Série B ou nela, né? Então, cara, é complicado porque o Vasco já era um clube rachado politicamente desde meados da década de 80, sendo que esses rachas foram se intensificando a partir de 2008 mesmo, e o clube tem cada vez mais grupos políticos, né? O Vasco já tem mais de 30 grupos políticos e muitos se odeiam, cara. É uma coisa absurda, assim. Acho que só o Corinthians e o Cruzeiro, assim, que eu observo tanta rivalidade política dentro dos times de Série A, é uma coisa surreal mesmo, assim. É vascaíno se odiando, discutindo. Eu discuto mais com o vascaíno do que com o rival, assim. Eu tô sempre discutindo com o vascaíno mesmo, porque são visões políticas dentro do clube assim, muito complexas e muito diferentes. Então, sem dúvida alguma, isso influencia muito no que o Vasco é hoje. Esse clube rachado e sem, enfim, sem uma unidade, né? Infelizmente. Vamos agora para o grande finale. Eu sempre reservo uns 20 minutinhos aí, porque menos do que isso é difícil. Para você dizer para mim, primeiro, 3 jogos marcantes para você, que o Vasco venceu o Sport. Depois eu vou fazer o mesmo, né? Falar do Sport vencendo o Vasco. Tem um que eu já sei, né? Você adiantou aí. Mas vá, fala os 3. Cara, tem jogos marcantes assim, entre o Vasco e o Sport que eu não vi antes de eu começar a acompanhar, né? O Vasco ganhou do Sport na reta final em dois campeonatos que a gente foi campeão, em 89 e 97. Mas eu não vi esses, então nem vou falar muito, né? Esse de 97 é um jogo que tem 4 pênaltis, né? Que o Vasco ganha de 3-2. 4 pênaltis. E o Edmundo bate 2 e faz os 2 gols. Isso aí é o que me dá mais raiva. Mas, enfim, vou falar também disso. Em 2007, né, o primeiro também tem um pênalti no jogo. Né? 3-1 no Sport, dia 20 de maio de 2007. Eu lembro desse dia. Eu lembro a roupa que eu estava. Eu tinha a roupa desse dia guardada. Eu guardei a camisa e o short que eu usei durante muitos anos, mesmo depois que não cabia em mim, porque foi meio que um amuleto de sorte, uma lembrança muito legal, porque o Romário estava metendo gol todo jogo ele estava metendo gol sem parar. Chegou no gol em 1999 ele estacionou, ele estava à busca pelos 1000 gols. O Vasco começou a jogar em função do Romário meter o milésimo gol e começou a desandar, estava tudo errado para o Vasco. A gente foi eliminado pelo Gama na Copa do Brasil, num jogo em que o Vasco teve umas 60 chances de gol e todo mundo tocava pro Romário. Ninguém queria fazer gol. E os caras meteram gol na gente no último minuto e eliminaram a gente. E aí veio esse Vasco Sport e o André Dias mete 2-0 no começo do jogo. E aí no segundo tempo o Thiago Maciel pega a bola na direita, cruza a bola, bate em cima do Durval, a queima-roupa, mas ele intercepta o cruzamento pênalti. E aí vai o Romário e faz o gol no Magrão. E tem lá até hoje a estátua dele atrás do gol que ele marcou com a data lá, 20 de maio de 2007. Né? Então, talvez seja um dos gols mais marcantes da história do Vasco, de São Januário, do Romário. Né? É muito. E eu acho até legal, se eu fosse torcedor do esporte, eu até gostaria dessa marca. Eu tava vendo esse jogo, eu lembro que quando teve o gol, teve uma parada de uns 15 minutos, né? Uma volta olímpica de Romário. E deu aquela esfriada geral, né? Até o Vasco acho que voltou meio frio. O Sport ainda fez um golzinho, foi 3-1 o jogo. Sim. O Faustão narrou esse gol. Pararam o programa do Faustão e ele narrou, eu lembro, para o Brasil inteiro. Era um jogo 6h30. Nunca me esqueço, foi assim maneiro. Eu acho, se eu fosse usando esporte, acho que eu ia gostar. Eu acho interessante o Vasco ter tomado o gol do Pelé. Eu acho legal. Enfim, porque o Vasco repassou a corrente, né? Levou, agora fez. Agora o Sport, na época, brincavam que o Sport deveria contratar Túlio Maravilha para ele fazer o milésimo no Santos e fechar o ciclo. Seria legal um Santos, um Sport Santos, né? Mas enfim, agora vai ter que correr atrás de outro jogador, quem sabe agora ninguém faz mais 1000, não. Acabou essa história. Não. E outro jogo marcante também, mas que é marcante, mas, porra, infelizmente, apesar de a gente ter vencido, a gente acabou eliminado, né? Que foi a semifinal da Copa do Brasil 2008, 29 de maio de 2008. Um jogo muito emocionante. Eu lembro que na ida, se eu não me engano, foi numa quinta-feira, véspera de feriado, a ida. Se eu não me engano, cara, acho que foi. Não lembro, não sei. Eu lembro que era uma quinta-feira, o Vasco tomou 2-0.
Um golaço, o segundo gol foi um golaço. Leandro Machado, né? Roberto Machado. Não, foi Daniel Paulista, que foi demitido hoje. Daniel Paulista? Foi demitido hoje do Sport. Deu aquele porradão, a bola entrou no ângulo. Sim. Puta, não lembro. Foi Daniel Paulista, beleza. Acho que o outro gol foi do alguma coisa Machado, não lembro exatamente. Foi eu lembro que esse Durval fez 1-0 de cabeça, numa falta lateral, assim, e o segundo foi Daniel Paulista, fora da área. Foi Daniel Paulista. Não lembrava. Mas eu lembro do gol perfeitamente, que eu lembro que quando a bola, cara, ele deu aquele chutaço, a bola morrendo na rede, eu já comecei a chorar, já falei, fudeu, eliminado, não sei o quê. E aí eu lembro que passou uma semana toda, todo mundo botando o avatar do Orkut, eu acredito, comoção, a torcida lotou São Januário, mas eu achava, 2-0, muito difícil, cara, se a gente tivesse feito um gol, pelo menos. Cara, aí não acreditava muito não, mas quando o Vasco entra em campo, cara, pra mim, assim, foi a festa mais bonita, assim, que eu já vi da torcida do Vasco. Porra, eu fiquei arrepiado só de falar. Cara, era muito sinalizador. A gente escreveu Vasco da Gama com sinalizador na arquibancada. Cara, é um foguetório absurdo. Foi uma festa muito bonita, assim. Eu lembro dos jogadores do Vasco, assim, olhando. Caraca. E eu falei, cara, não, a gente vai meter 2-0 sim, a gente vai 3-0. Naquele momento eu falei, não, hoje é nosso. E aí, mete um gol aos 46 do segundo tempo, o segundo, 2-0, gol do Edmundo. Cara, o Pablo chutou, o Magrão soltou no pé do Edmundo, 2-0. Eu falei, porra, pênalti, a gente vai ganhar. Aí o Edmundo isola a bola, meu Deus do céu. Joga a bola na piscina, e aí o Carlinhos Bala mete o último gol. Cara, a imagem do Carlinhos Bala comemorando o último gol também é uma imagem que, caceta, porra, é daquelas que traumatiza a criança, né? Mas faz parte. Na final eu torci por vocês. Contra o Corinthians, né? Esses foram campeões. Milagre de menino Enilton, né? É um time maneiro do esporte, um time de muita garra, né? Lembro bem daquele time. E quer falar alguma coisa ou não? Não, porque eu vou falar desse jogo também. Você falou de 3, você citou de 97. Não, falta um, né? Falei melhor de 2007 e 2008. O outro que eu ia falar, mas não tem muita coisa. Foi o de 2012, 8 de agosto. E impressionante quantas vezes o Vasco pode se enfrentar em agosto, cara. Juninho Pernambucano fez um gol de falta nesse jogo. Não foi 2-0 na ilha, né? E, rapaz, esse foi o jogo que enterrou ele para a maioria da torcida do esporte. Pois é, cara, mas aí que tá. Ele foi injustiçado, porque ele tava mandando beijo pra mãe e pra irmã dele que estavam na torcida do esporte. Sei não, hein? Sei não. Então, ele falou que ele tava mandando beijo pra mãe e pra irmã dele que estavam na torcida do esporte, né, no camarote, não sei se era camarote, um setor um pouco mais caro ali do estádio. E aí acharam que ele tava provocando a torcida, né? Pelo menos é o que ele conta, né? E aí ele meteu um golaço de falta muito cavadinho, e o segundo gol foi absurdo, do Carlos Tenório também. Que ele driblou o goleiro, aí alguém deu um carrinho, ele deu um corte, assim, o cara saiu com tudo e entrou com bola e tudo. E aí esse jogo também acabou sendo marcante por causa dos 2 golaços, né? E é isso, o Rei da Ilha tá perguntando quem foi o campeão. Não, eu ia dizer aqui, ele já disse, mas a gente pergunta de novo, porque essa pergunta a gente não cansa de fazer. Rei da Ilha quer que você diga quem é o legítimo campeão de 87. Legítimo campeão de 87 foi quem disputou a Libertadores de 88. É o Sport, não tem jeito, né? A taça tá lá na ilha, né? Não gostou, vai buscar. Aí, é o Sport. Aí, Rei. Respondido. Rapaz, eu vou dizer aqui meus 3. Eu lembrei de 2 que eu tinha que falar, que realmente foram marcantes. Eu fiquei em dúvida do terceiro, porque deve ser mais ou menos como você falou, essa de 2012. É uma vitória legal, mas não chegou a ser tão marcante assim, sabe? Então, eu acho que em terceiro eu vou fazer uma escadinha. Em terceiro lugar, eu vou colocar uma que poderia ter sido marcante se o Sport permanecesse na Série A, que foi em 2012. O Sport ganhou de 3-0 em São Januário, jogando bem. O Sport jogou bem aquele jogo, dominou a partida. Felipe Azevedo 1-0, Hugo 2-0, Henrique Almeida 3-0. O Sport estava brigando para não cair ainda naquele momento. Aí todo mundo pensou, e o Vasco como estava bem aquele ano, muita gente pensou, time que mete 3-0 no Vasco na reta final vai escapar. Mas aí, no fim das contas, o Sport acabou rebaixado. Mas eu vou citar porque é marcante ganhar de 3-0 de uma camisa pesada como o Vasco fora de casa. Assim, por mais que tenha sido um ano ruim para o Sport, não tem como não lembrar como uma coisa marcante. Então, eu vou citar esse
2012, apesar do fim de ano péssimo do Sport. E agora os dois que foram realmente marcantes para mim. Em segundo lugar, eu vou citar o de 2000, que eu já peguei, que foi na estreia do ano em que o Vasco foi campeão brasileiro. Não era qualquer Vasco, era um dos melhores times que eu já vi do Vasco, se não o melhor. E o Sport estreou ganhando de 2-0 lá em São Januário. Oswaldo Oliveira era o técnico do Vasco. Você vai citar que teve um gol impedido, né? Não, não é falar isso, não. Eu falei que esse ano o Vasco estreou contra o Sport, né? Segunda vez que o Vasco estreou contra o Sport. Aí tinha a galera dizendo que se o Vasco perdesse, não ia ficar triste porque de repente era um bom sinal, né? Aí foi aquele 2-0 com um gol de Nildo. Nildo comeu a bola naquele jogo. Foi Nildo? Acho que foi Leonardo e Thailson, mas é porque Nildo comeu a bola, deu assistência, botou a bola na trave. Nildo teve um grande ano em 2000, até se machucar e atrapalhar muito a reta final do Sport, que o Sport poderia ter disputado aquele título ali e acabou pelo meio do caminho contra um Grêmio que foi carregado por um Ronaldinho Gaúcho que já era fora de série, né? Então esse de 2000 marca porque é um time que eu tenho memória afetiva muito grande. Foi um timaço que eu vi do Sport. Era um time que ia para o Maracanã e ganhava do Flamengo, que ia para São Januário e ganhava do Vasco, que ia para o Mineirão, metia 6-0 no Atlético Mineiro. Nunca mais eu vi o Sport fazer nada parecido. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse time. E se Nildo não tivesse machucado até hoje, eu acho que dava para ter disputado o título com aquele Vasco, que era um bom time, mas o Sport estava num momento especial, cara. Assim, a Ilha do Retiro estava numa atmosfera que eu só fui ver de novo em 2008. E depois de 2008 não vi mais. Talvez em 2009 ainda na Libertadores, mas depois não vi mais. É assim, dá muita saudade de pensar que o Sport entrava no Campeonato Brasileiro certo de que ia ficar na metade de cima da tabela. Isso dá muita saudade, porque hoje a realidade, 16º, é fazer uma festa de parar a cidade com a situação atual do Sport. E, em primeiro lugar, não poderia não ser, por mais que seja uma derrota, você citou esse jogo, foi uma derrota curiosa. Estou com a camisa desse jogo, de 2008, que vai entrar mais pelo confronto, né? Na Ilha, o Sport ganhou de 2-0, como você citou, um gol do Val de cabeça e o de Daniel Paulista fora da área. Aí foi com aquela boa vantagem, 2-0, no mata-mata com gol qualificado. É uma ótima vantagem sempre, né? Para você levar para o jogo da volta. E o Sport segurou bem aquele primeiro tempo. O Vasco não teve muitas chances, mas no segundo tempo aquela dupla de ataque funcionou, né? Leandro Amaral fez um de cabeça e Edmundo, nos acréscimos, pegou aquele rebote de Magrão. Cara, eu tava vendo esse jogo com meu pai. O cara tava avisando, eu não lembro quem foi que chutou. O cara tava avisando, ajeitou, ninguém chegava, ajeitou de novo, ninguém chegava. Daí, pai, vamos deixar o cara chutar. O cara chutou no rebote, Edmundo, 2-0. E no pênalti, tem todo aquele contexto da moral que o time ganha. Porque o Vasco foi quem levou para os pênaltis. O Sport estava com a vaga na mão. O Vasco foi quem levou o jogo para os pênaltis. Então, o momento, a atmosfera do estádio, estava tudo a favor do Vasco. E eu senti totalmente ameaçado ali. O que a gente tinha desenhado, porque o Sport eliminou o Inter de uma forma assim épica, com gol de falta de Durval. Durval, em 9 anos do Sport, só fez um gol de falta. Então, daí você tira o quão épico foi, né, esse jogo contra o Inter. Aí a torcida meio que, o Sport tirou Palmeiras e Inter, que eram apontados pela grande imprensa como os favoritos. Palmeiras era um timaço com Diego Souza, Valdívia, Alex Mineiro, Kleber Pereira. O Inter que tinha Yarley, Fernandão, Alex, Nilmar. E depois disso, viriam Vasco e numa possível final, Botafogo ou Corinthians. Todo mundo achou, não, os times que o Sport enfrentou são melhores. Então vamos pro título. E naquele momento, todo mundo, e agora já era, O Vasco com essa moral toda no estádio, jogando em casa. Só que Edmundo perde a primeira cobrança e depois todo mundo faz até o fim. Bala bate o último, o Sport ganha a vaga e aquela sensação de alívio, porque assim, a vaga que estava na mão por um instante foi ameaçada ali nos pênaltis. Mas aí o Sport acabou se classificando com o último pênalti batido por Bala. Todo mundo tremeu, viu? Bala sempre fala que a caminhada do meio campo até a marca do pênalti, ele acha que foi, assim, os 30 segundos mais longos da vida dele. Porque tava o Pedro, né, passando um filme na cabeça, representando um time do Nordeste chegar numa final. Nunca tinha sido campeão do time do Nordeste. Até hoje é o único, né? Esse 2008 do Sport. Então esse jogo não poderia não entrar
por mais que tenha acontecido, né, de ser uma vitória do Vasco no tempo normal, mas nos pênaltis acabou tendo essa classificação do Sport aí. Uhum. Eu imaginei que você fosse falar ou do jogo da ida ou o jogo da volta, né? Pô, foi um grande confronto, né? Muito emocionante. Um gol aos 46 do segundo tempo. Cara, eu lembro da cara dos jogadores do esporte, assim, tipo, incrédulos. Naquele momento, assim, eu fiquei bem otimista mesmo. Mas o Edmundo bateu no pênalti, não tem jeito. Ele perdeu muitos pênaltis importantes, né? Mas tranquilo. Se não fosse por ele, a gente não teria nem ido para os pênaltis, então ele é absolvido por isso. Às vezes, Mas, enfim, acabei torcendo por vocês na final. às vezes o cara deve ficar num dilema, né? Pô, se eu não fizesse aquele gol, será que não era melhor? Porque o cara levou para os pênaltis, mas acabou mais marcado por ter perdido o pênalti do que por ter levado para os pênaltis, né? Sim, exatamente. Não tem jeito, né? Coisa do futebol. Talvez se aquela bola não entrasse e ficasse 1-0 só pro Vasco, acho que vocês não iam lembrar com tanto carinho desse jogo. Eu ia lembrar carinho, óbvio, mas a forma que vocês se classificaram acabou tornando o jogo ainda mais emblemático do que foi, sem dúvida alguma, né? É porque foi o único, o Sport passou naquela Copa do Brasil por 4 gigantes. Foram Palmeiras, Inter, Vasco e Corinthians na final. E o único que foi para os pênaltis foi esse do Vasco. Então, talvez tenha sido a maior ameaça, né, de perder ali o título. Sim. Vocês tomaram 3-0 na final e buscaram, né? Acho que é o único time a tomar 3-0 e ser campeão da Copa do Brasil na final. Então, a gente lembra muito de um título que a gente tomou 3-0 e virou. Né? Vocês viraram em 2 jogos, mas também é sensacional na forma que vocês ganharam. Um dos títulos mais fantásticos da Copa do Brasil de todos, né? Salvino Lucas e o Rei da Ilha falaram aqui que estão com saudade de Diego Souza. Teve um boato que Diego Souza podia vir no começo do ano e acabou não vindo. Caramba, é incrível como ele vai pro Grêmio, que é um time que está há tantos anos ajustado ali com o Renato Gaúcho, disputando as competições, os títulos, e vai lá e faz gol. Pô, por que ele não veio pro esporte, né? A gente fica se perguntando. Mas vamos ver se Jair Ventura dá um novo ânimo aí. Eu tô confiante nesse nome. Inclusive, é um nome que eu pensei já pro início do ano. Agora é mais uma coisa de emergência, né? Mas vamos ver aí. E o Vasco, por outro lado, teve um ótimo início de brasileiro. Fazer só essa última pergunta, aproveitando os últimos minutinhos aí, né? 3 vitórias e um empate, inclusive uma vitória contra o Sport. Tá confiante nesse Vasco? Ou, como nos outros anos ali, você acha que vai ser só meio de tabela mesmo? Cara, olha, é um ano atípico com um jogo quarto domingo até dezembro de 2021, né? Então, tudo pode acontecer. Assim, eu acho que é um ano que as coisas vão ter uma chacoalhada, né? Vão ter surpresas no final das contas, né? E o Vasco é o segundo elenco mais jovem da Série A. Acho que só perde pro Bragantino. Não lembro. É o segundo mais jovem. Tem muitos jogadores novos que aguentam esse tranco mais do que os jogadores experientes. Então, eu tô otimista por esse lado, né? Porque nós temos um técnico que conhece todo mundo desde que eles eram do Sub-17, que está há muitos anos como assistente técnico, conhece, tem o elenco na mão, e é um elenco jovem, promissor, que vai com certeza aguentar esse ritmo frenético de jogos. Agora, então, o centroavante argentino não pode sair não, viu? Não pode, porque ele fez 12 dos 19 gols do Vasco. Praticamente só ele bota a bola na rede, né? Apesar do Felipe Baixo tá fazendo gol também, não sei como. Voltou a acertar. Ele passou um ano no Sport, só fez um gol. Agora, foi um gol do meio campo contra o Atlético Paranaense, que dá para dizer que foi o mais bonito brasileiro daquele ano. Ele tem um chute absurdo mesmo. Ele chuta muito bem. Quer dizer, quando ele encaixa, né? Porque às vezes ele fica meses isolando falta. Né? Esse gol dele contra o Ceará pegou na veia. Também, pegou na veia. Golaço no ângulo. Bonito demais. Né? Enfim, eu tô otimista por um lado, mas estou preocupado também, porque, como eu falei, é ano de eleição no Vasco. Então, eu quero conquistar 45 pontos logo e depois a gente começa a pensar em Libertadores, nessas paradas aí. Mas enquanto não vier os 45, eu tô tenso, né? E acredito que pro esporte, 45 pontos aí também Meu esteja... amigo, eu acho que 40, né? Porque teve o ano passado, o Ceará escapou com 39, né? Vai que 40, então, porque esse ano tem alguns times que começaram bem mal, né? O próprio Ceará, Curitiba, Atlético Goianiense, apesar daquela vitória bem inesperada contra o Flamengo,
não deve brigar por mais do que não cair também. Então, a briga do Sport é meio que com esses times aí, né? Goiás, Atlético Goianiense, Ceará, Curitiba, para ver se tem 4 piores. Cara, vai ser briga de foice mesmo esse ano. Mais um ano aí que eu acho que nem 45 acho que vai ser o corte, vai ser menos. Tomara, né? Pra vocês. O Sport, a gente também. o Sport caiu em 2018 com 42. Aí no ano seguinte o Ceará ficou com 39. Dá aquela frustração, né? Cara, 2018 acho que foi a maior nervoso da minha vida. Cara, isso aí, quando sai aquele gol do Sport. Não, quando sai aquele gol do Sport, o Vasco tinha acabado de perder um gol inacreditável contra o Ceará. O Marrone perde um gol absurdo. E aí, bolinha na tela, vamos ver de quem é. Gol do Sport. Mano, eu só sei que eu ajoelhei. Eu fiz 20 promessas, comecei a chorar, a rezar. Meu Deus do céu. Mano, vocês quase me mataram no coração, cara. Sério, tive que tomar calmante pra dormir. Eu tava depois. na ilha, aquela vitória. Eu falei de uma derrota vitoriosa, foi uma vitória derrotada, né? Porque o Sport ganhou o jogo, mas caiu. É fogo, não tem jeito, né? Mas tomara que vocês consigam pelo menos aí se recuperar, né, financeiramente, esporte ajeite a casa, que é um time que merece estar na Série A, né? Não pode ficar distante tanto tempo assim, né? Tem que ser um time que dispute os títulos, né? Enfim, apesar de não ter uma relação tão próxima com o esporte, né? Da camisa não ser muito bonita, né, pra gente. As cores não são legais não pra você, né? Exatamente. Beleza, Léo. Eu queria só te agradecer. Tá no último minuto aqui, foi perfeito, deu 1 hora certinho. Queria te agradecer, desejar sucesso aí para você, para o Vasco. E um abraço, valeu mesmo. Foi muito bom contar com você hoje. Valeu. Eu que agradeço o convite, sempre bom falar de Vasco e futebol. Valeu, abração. Valeu. Casaca. Casar! Valeu.